Segundo assunto, um assunto que abriu aqui o nosso noticiário, o CONTRAN fez mudanças profundas na concessão de CNH aqui no Brasil para reduzir o custo. Tem muita gente sem habilitação, a ideia é atraí-las para buscar uma carteira de motorista, mas facilitar esse caminho. A partir de agora, a autoescola não será mais obrigatória aqui no Brasil. E eu falava sobre o exemplo americano, onde a autoescola também não é obrigatória. Ele existe ali para você fazer as aulas teóricas, mas não para você de fato aprender a dirigir. Aí no Reino Unido, como é que a coisa funciona? Você tem carteira de motorista por aí? Tenho carteira de motorista há cerca de 10 anos e aqui você tem autoescola, um instrutor profissional, mas também não é obrigatório. Você pode optar em pagar por um instrutor profissional, mas pode aprender a dirigir com familiares e até amigos. Mas existem algumas regras. Por exemplo, o primeiro passo é pedir a habilitação provisória. Você pode pedir com 15 anos e 9 meses, mas só pode utilizar com 17 anos. É maluco, não faz sentido, mas é assim que funciona. Depois que você tem essa habilitação provisória, você faz o pedido pelo correio, você pode começar a aprender. Quem for te ensinar tem que ter 21 anos ou mais e ser habilitado há pelo menos 3 anos. O seguro é obrigatório. E o veículo em que esse aprendiz está dando os primeiros passos nessa jornada atrás do volante tem que ter um adesivo com a letra L de Learner, justamente aprendiz em português, para o pessoal na rua saber, olha, esse carro aqui tem um aprendiz, está devidamente adesivado. E como que funciona? É pouco provável que você vai pegar o carro a primeira vez já no centro de Londres. Normalmente um pai, um tio, uma mãe, um amigo te leva para uma rua tranquila, para um estacionamento, para um parque industrial. E aí você tem os prós e contras. Um instrutor profissional, claro que tem essa bagagem, né, profissional para te ensinar e tudo mais. Só que a hora-aula custa, hoje, em média, cerca de 40 libras, dá R$ 280. Existe pouca flexibilidade. Já com um familiar, você não paga nada, tem mais flexibilidade. Quando eu tirei minha carteira de motorista, eu optei por um instrutor profissional. Não só para me adaptar a dirigir do lado direito, que era uma novidade, mas também para pegar aquelas dicas, macetes importantes que ajudam a passar numa prova. E eu também cheguei cheio de vícios aqui, né? A gente pega vícios dirigindo, não tem jeito. E aí eu consegui passar de primeira, a prova teórica existe, você pode estudar em casa para a prova teórica, na internet, e também a prova prática. A prova prática aqui você fica com a pessoa te avaliando do lado por cerca de meia hora, você faz todo um circuito, dirige nas ruas normais, enfim, enfrenta o trânsito mesmo, né? Não é quando eu fiz no Brasil, era um local reservado só para quem estava fazendo o teste. Aqui você faz o teste na rua. E por aqui a maioria prefere aprender com amigos e familiares. Menos de 30% optam por uma autoescola e um instrutor profissional. E a gente falava aqui fora do ar, eu e Fábio, né? Uhum. Não sei se nosso ouvinte já dirigiu do lado contrário, né? Como no Reino Unido. A gente acha que vai ter uma grande dificuldade, que vai bater o carro, que vai chapar alguém de frente, não vou conseguir. O nosso cérebro é realmente notável. Em pouquíssimo tempo, você dirige como um local. Exatamente. É impressionante. Como se adapta. A posição das placas, a posição do meio-fio, né, a sua própria posição dentro do carro, tudo isso faz com que o seu cérebro consiga entender aquele mundo invertido como o normal e rapidamente você está fazendo conversões ali e indo naturalmente para a esquerda. Aliás, de onde surgiu? Tranquilo mesmo. São mais de 50 países que dirigem do lado esquerdo como os britânicos. A gente fala do lado errado, mas na verdade o primeiro carro andava do lado esquerdo. Quando o primeiro carro surgiu, era do lado esquerdo que ele andava. Por quê? Porque as pessoas, quando caminhavam pelas estradas, antes mesmo dos carros, andavam pelo lado esquerdo. Ninguém sabe direito por que esse hábito se formou na Europa, de andar pelo lado esquerdo da estrada. Mas o mais provável é que, como todos andavam com uma espada na bainha por uma questão de segurança, você andava pelo lado esquerdo. Você conhece essa história, né, Quilin? Caso aparecesse um inimigo do outro lado, você se afastaria para a esquerda para ter a sua mão direita pronta para entrar lá em posição de guarda. E coitado dos canhotos, né? Deu para entender? O canhoto sempre se ferra, né? Aí não existiam lojas para canhotos, xícara para canhotos, caneta para... mas a razão é essa.
Você andava do lado esquerdo para o caso de aparecer um inimigo, você precisar rapidamente tirar a espada da bainha, você já estaria pronto para a posição de ataque. Aí quando os carros surgiram, parecia natural que eles andassem desse mesmo lado da pista, o esquerdo. Quem inverteu essa lógica foram, se não me engano, os americanos, porque os americanos invertem tudo, né, Killing? Tudo. Se a gente mede a temperatura em Celsius, eles medirão em Fahrenheit. Se o nosso refrigerante vem em mililitros, o deles virou numa medida maluca chamada onça. Né? Então, vamos dirigir desse lado aqui. Eu vi uma teoria, não sei se é verdade, foi o Napoleão que acabou mudando, porque ele era canhoto. E aí justamente para ter a espada do lado que ele gostaria, eu não sei se essa teoria é verdade, e aí ele teria mudado o lado. Mas aí eram charretes, né? Não tinha carro não tinha. Mas certamente, se era espada, tudo começou aí. Gente, sempre que a gente tem abordado essa questão aqui da não obrigatoriedade das aulas práticas em autoescolas, os nossos ouvintes estão escrevendo bastante, falando sobre corrupção, que é algo muito comum aqui no Brasil. Em quase todas as cidades a gente ouve falar do tal do quebra para conseguir ser aprovado no teste prático, né, da autoescola. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, infelizmente. Porque nesse caso aqui, o que o governo quer é aumentar o número de habilitados dirigindo carros e conduzindo motocicletas pelas ruas. Então não é uma ação contra a corrupção, contra essa corrupção até escancarada, que a gente sabe que existe em todo o Brasil. Então, infelizmente, nesse caso, né, nessa medida adotada, a gente não sei se vai enxergar uma ação muito efetiva no combate a esse tipo de corrupção. E aí os nossos ouvintes perguntam, Killing, se por aí, no Reino Unido, se em Londres, você ouve falar do tal do quebra também. Tem o break aí? Tem essa cobrança de... Enfim, é algo que é ilegal, é um crime que é praticado, mas que tem muita gente que acaba embarcando nessa para conseguir a carta. Existe esse tipo de coisa em Londres também? Ou sobre isso não se ouve falar? Olha, eu nunca ouvi, mas eu imagino que tenha. Eu hoje mais cedo falei sobre isso nas minhas redes sociais e uma seguidora que mora aqui disse que passou por um esquema de corrupção que foi o seguinte: para você marcar a aula teórica é difícil, mas na autoescola eles têm um esquema. E aí ela pagou para o cara da autoescola e aí ele conseguiu lá marcar antecipadamente para ela fazer a prova de forma mais rápida. Então eu acho que corrupção tem em todo lugar. Eu nunca tinha ouvido, ouvia pela primeira vez agora esse relato dela. Muito bem. Killing, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, até amanhã.